filisteus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como uma terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, e os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se o acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre a cidade do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém, irmãos? Quero usar esse texto, mas a gente poderia usar muitos outros textos que tem como referência para a gente falar de escolha, irmão, de decisão. E essa palavra que eu quero trazer ao nosso coração, o poder que nós temos de escolher, de decidir por algo, irmão. Entendendo que hoje nós somos fruto de escolhas que nós fizemos, ou há uma semana atrás, ou há um mês atrás, ou há anos atrás. Hoje eu sou fruto daquilo que eu escolhi para mim em certo momento da minha vida, irmão. Eu já fui muito jovem como você foi, hoje eu já considero-me jovem, mas eu já fui mais jovem ainda, não tinha cabelo branco. E eu tive a oportunidade, irmão, de escolher, em vários momentos da minha vida, eu tive um momento de escolher, e muitas das vezes tomei decisão certa, e muitas das vezes tomei decisão errada. E hoje eu colho consequências, colho frutos das consequências boas e das ruins. E se nós pudéssemos hoje, de alguma forma, abrir a mente, eu pudesse, muitas pessoas da mesma idade que eu, mais velho que eu, pudesse abrir a mente do adolescente, do jovem, da criança, e dizer para ela: tome as decisões certas. Faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque nós passamos por isso e nós não queremos que vocês passem por isso também. Não é preciso, às vezes, quebrar a cara para lá na frente acertar. Algumas pessoas dizem: olha, a melhor coisa é aprender com os nossos erros. Isso não é verdade, irmão. A melhor coisa é a gente aprender com o erro dos outros, porque nós não vamos errar e ter que passar por toda a consequência que o erro traz para nós. Então, irmãos, baseado na história de Ló, nós vemos aqui um camarada que teve tomar uma decisão muito importante, que foi um divisor de água na vida deles. Como todos nós passamos por isso. Todo dia nós temos que escolher por algo, todo dia nós temos que tomar uma decisão ou várias decisões. As mais simples, como decidir qual é a roupa que eu vou usar, que eu vou sair, se eu vou escovar o dente ou não, se eu vou tomar banho ou não. Escolhas simples do nosso dia a dia, essas são básicas, irmãos. Mas existe também aquelas decisões ou escolhas que nós temos que fazer, que vai ser crucial na nossa vida, irmão. Que vai ser crucial. Ela vai decidir o que nós vamos ser no nosso futuro, ou se nós vamos ter sucesso, ou se nós vamos ter fracasso. Aí aqui nós estamos vendo um exemplo da vida de um jovem, ou da vida de um homem, que foi abençoado por Deus, irmão. Ele não teve muito mérito porque ele foi agraciado por ser sobrinho de Abraão, irmãos. Abraão é um homem muito rico, muito próspero. E agradou a Deus, também abençoou a vida de Ló através da vida de Abraão. E tudo que Abraão tinha, ele foi abençoando também a vida de Ló, irmão. Chegou um determinado tempo no texto que nós lemos, que eles prosperaram os dois juntos de uma tal forma que não tinha mais como eles conviverem no mesmo ambiente. Não dava mais, porque estava havendo desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Irmão, Abraão é um camarada muito fantástico. Demais mesmo. Eu lendo essa passagem, mais ainda minha admiração por ele. E hoje Abraão, para quem não sabe, ele é o nosso pai da fé. Toda vez que alguém aceita Jesus, ele recebe o Abraão como o seu pai da fé. Isso, Vila, como é que tu prova isso? Aí nós vamos para o texto de Zaqueu, né, quando ele diz que vai devolver tudo aquilo que ele tinha roubado, né, quadriplicado aquilo que ele tinha. Jesus diz o seguinte: hoje chegou salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque ele aceitou Jesus e é pela fé, irmão. Então, quem é o nosso pai na fé? É Abraão. Então, Abraão, irmão, ele dá um exemplo muito fantástico para muitos outros que ele nos deixou, ele nos dá nesse momento. Ele poderia muito bem, porque ele tinha autoridade e praticamente era dele, irmão. Toda aquela terra, toda aquela prosperidade era dele. Ele poderia muito bem, chegar com nós e dizer: você vai para ali, eu escolhi um lugar, você vai para cá, que eu já estou decidido, eu vou para cá. Olha o que é interessante, ele chega com Ló e põe Ló diante de
uma situação. Ele disse logo o seguinte, ó, faz o seguinte, não dá mais para a gente conviver junto, não tem como. Faz o seguinte, está aí a terra, dá uma olhada. Se você decidir para a direita, naturalmente eu vou para a esquerda. Da mesma forma, se você for para a esquerda, pode crer que eu vou para a direita. E assim vice-versa. Ló, irmãos, no mesmo instante, ele fez como muitos de nós fazemos. O que ele fez? Ele olhou. Praticamente ele nem olhou todo, irmão. Ele olhou, quando ele botou o olho, ele viu Zoar, uma terra, irmão, um campo bonito, tudo lindo, ele já imaginou. Aí ali o pasto, ali tem um pasto muito bonito para os meus bois, para minhas vacas, né? E com certeza ali não tem como nós não prosperarmos. Ele atentou os seus olhos materiais viram, irmão. Nenhum momento esse texto cita que Ló nesse instante, porque Ló também ele tinha um momento com Deus, irmão. Através de Abraão ele conheceu a Deus também, mas ele não tinha o devocional que Abraão tinha. E nesse momento nós não vemos aqui ele dizendo, Senhor, me mostra para onde ir. Nenhum momento ele ora a Deus. No mesmo instante, aquilo que o olho dele vê, ele deseja e ele fala para Abraão, é aqui que eu quero. Nem imaginava ele, irmão, que essa decisão faria toda a diferença na sua vida e na sua família. E Abraão disse, tá bom, você escolheu, então vá. Aí a Bíblia diz que Abraão ficou com a terra de Canaã. Nós sabemos bem o que significa Canaã. Então, irmãos, essa decisão fez toda a diferença. Ele viu tudo bonito, como muitas das vezes nós fazemos as nossas escolhas segundo a aparência, irmão, segundo o olhar humano. Irmãos, se tem uma coisa que acontece com a gente é enganado pelo nosso olhar e pelo nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Dizemos, rapaz, eu senti no meu coração de fazer isso. Quando eu ouço isso, eu fico meio preocupado, irmão. Porque a Bíblia mesmo diz que esse nosso coração é enganoso. Então ele foi ali pela cobiça dos olhos, né? Segundo o seu coração. E ele viu tudo bonito. E ele nem sabia, e o texto faz questão, irmão, de dizer que essa terra que ele escolheu era perto de Sodoma e Gomorra. Ou seja, olha o lugar para onde ele estava indo, irmão, nem imaginava. E hoje o que é que significa para nós, irmão, Sodoma e Gomorra? O que é comparável a Sodoma e Gomorra? Não é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Se formos colocar alguma diferença do que estamos vivendo hoje, do que viveram naquele tempo de Sodoma e Gomorra, o pecado já estava insuportável, irmão. Já estava subindo como um cheiro muito podre diante de Deus. E o Senhor não suportou mais, irmão. Ele não aguentou mais ver o pecado daquele povo. A situação era tão grave que quando foi anjos visitar aquela cidade, irmão, os homens desejaram os anjos, só para você ver. Eles queriam ter relação com os anjos, só para você ver a gravidade daquele povo. E que situação eles estavam? Por que Deus se irou tanto com esse povo? Então, irmão, se nosso Deus é Deus misericordioso, Ele se irou de uma tal forma que fosse condenação sobre aquela cidade, né? Então, nós podemos imaginar, para alguém chegar a atrair a ira de Deus para a sua vida, ele tem que fazer coisas terríveis, irmãos. E Ló não tinha atentado para isso, irmão. E a Bíblia diz que ele pegou, se mudou, ficou lá perto. Em determinado tempo, se levantaram alguns reis, invadiram aquela terra e levaram ele cativo. Ele ficou lá como escravo. Então, irmãos, só para você ver um poder de uma decisão, de uma escolha. Hoje vocês são jovens, geralmente a escolha que vocês tomarem certa ou errada, mais vocês vão ser afetados por isso. Mas a pessoa hoje que é casada, no caso de Ló, ele já tinha uma família, a decisão dele interferiu tanto na vida dele como toda a sua família. Toda a sua família. Então, tanto é afetado eu, como aqueles que estão perto de mim. Isso fala de amigos, de pessoas que gostam de nós também, irmãos. Eles são afetados segundo as nossas escolhas. Lá na frente, irmãos, Ló está dentro dessa cidade. Deus envia ali um castigo, envia a ira, através da vida de Abraão, que resolve interceder. Ele poderia muito bem Abraão dizer, rapaz, ele escolheu, deixa que ele quebra a cara, né? Mas Abraão era diferente, como nós falamos aqui, né? Ele tinha algo de Deus na sua vida. Ele disse, não aceito e vou interceder. Ele intercedeu tanto pela vida de Ló que Deus, tá bom, Abraão, eu vou resolver poupar essa família. Diz para ele sair, mas deu uma ordem, não olha para trás, não olha de forma alguma. Aí nós conhecemos um pouco da história. Quando chega lá na frente, a mulher de Ló não resiste, né? Ela dá
dar uma olhadinha para trás, né? Era muita riqueza, tinha conquistado muitas coisas e não queria deixar. Infelizmente, ela virou uma estátua de sal, né? Eu sempre, quando eu leio esse texto, irmão, gosto de mencionar isso para nós, né? Até abrir um parênteses aí. Todo aquele que olha para trás, irmão, aquele que olha para o seu passado e tem vontade de voltar, ele para, né? Ou ele morre espiritualmente. Então, para que serve o meu passado e o teu, irmão? Para servir, para glorificar o nome do Senhor pelo aquilo que Deus fez na nossa vida, irmão. De nenhuma forma para nós sentirmos vontade de voltar para o Egito. Jamais, irmãos. O nosso passado, por que nós aceitamos a Jesus e deu uma paga? Né? E tinha poder para isso, apagar toda a nossa mente e começar uma nova história. Começa daqui, esquece o passado. Mas não, irmão, Deus é tão tremendo que Ele deixa, Ele permite que nós pensamos no passado. Mas infelizmente muitos pensam e acabam sendo atraídos de novo e voltam ao passado. Essa não é a vontade de Deus. Por que Deus, irmãos, Deus levando o povo no deserto, por que Ele permitia que o povo passasse pelo mesmo lugar 1, 2, 3 vezes? Porque se você for ler os textos aí, quando se refere a Moisés, ele junto com o povo, ele passa praticamente 2 ou 3 vezes pelo Mar Vermelho. De volta, eles já estavam longe, eles dão a volta e acabam passando por perto do Mar Vermelho. Aí você me pergunta, por que Deus permitiu isso? É porque Deus queria mostrar para aquele povo murmurador o livramento que Ele tinha dado, porque geralmente quando nós olhamos alguém, nós ouvimos alguma coisa, nós lembramos daquilo que nós éramos, né? Então, o que é que Deus queria? Que o povo olhasse para o Mar Vermelho e lembrasse do grande livramento que Deus tinha dado para eles, e parasse de murmurar. Porque esse povo, que se ele tinha uma qualidade, era de murmurar, irmão. Uma qualidade de murmurar, né? Podemos dizer assim, mas era um defeito muito grande, irmão. Era um povo muito murmurador, que quando Deus tinha livrado ele ali do Egito, tinha tirado ali da escravidão, mas vez ou outra ele estava murmurando. E se nós formos trazer para a vida dos jovens hoje, o que mais nós encontramos, irmãos? É jovens murmuradores. Eu trago para jovens e adolescentes. O que mais a gente vê, irmão? Filhos ingratos. E o que mais os pais falam? Meu filho, se você tivesse passado aquilo que eu passei, você glorificava a Deus hoje pelo tudo que você tem. Hoje os pais estão se dobrando, irmão. O máximo possível, ralando, estão fazendo hora extra, estão se desgastando para dar coisa boa para o filho, para pagar uma faculdade, para o filho não começar a trabalhar cedo. E os filhos, a maior coisa que faz é reclamar, é murmurar, irmão, não aceitar. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo nesse tempo de jovens ingratos que não param para agradecer a Deus e aos pais, irmãos. Infelizmente, isso tem que ser falado. Eu falo isso porque eu tenho uma filha adolescente, irmão. Tudo que às vezes deseja, a gente faz um esforço para dar, mas mesmo assim, uma vez ou outra, a gente encontra a pessoa murmurando. E eu sei que não é diferente na vida de muitos. Né? Deus tem dado recurso, o pai tem se esforçado, mas mesmo assim, a pessoa resolve, escolhe reclamar, e mesmo assim vai afastando a bênção que Deus tem para a vida dele. Então, irmãos, Ló é o nosso primeiro exemplo de alguém que escolheu errado e colheu consequências daquilo que ele escolheu, irmão. Então, vamos ter muito cuidado, irmão. Eu falo isso para vocês porque vocês ainda vão ter que escolher muitas coisas na vida de vocês. Alguns são casados aqui, mas muitos ainda vão ter que escolher a pessoa que vai passar por resto da vida. Vão escolher a faculdade que vão decidir fazer. Vão decidir como vão servir a Deus, de que maneira, em que ministério, aonde, como. Tudo isso, irmão, são escolhas que vocês vão ter que fazer. Não é ninguém que vai fazer por vocês. Ah, o meu pai vai decidir o que é que eu vou ser. Não, irmãos, essa decisão é sua. O seu pai vai lhe orientar e vai lhe educar até certo ponto. Quando ele chegar aqui, faz como se fosse um passarinho. Meu filho, chegou a hora de voar. Agora a decisão é sua. E todos vocês vão ter que passar por isso, irmão. Alguns já passaram e são independentes. Mas muitos vão ter que tomar decisões na sua vida. Então pare para pensar. Veja, irmão, leia na Bíblia que tem muitos exemplos de pessoas que escolheram errados e hoje estão colhendo consequências dos seus erros. Por isso é hora de acertar, fazer o máximo possível para tentar acertar nas suas escolhas. E vocês vão ver lá na frente, irmão, os frutos que vocês vão colher. Eu conversava essa semana com algumas pessoas, sempre que eu vou ministrar, eu começo a perguntar para algumas pessoas que estão perto de mim sobre o assunto. E eu perguntei para algumas pessoas hoje que são casadas, eu perguntei, se hoje você pudesse voltar atrás, se você pudesse ser jovem de novo, não ser casado, que escolha você tomaria, que você acha que você errou lá atrás? Aí eu ouvi vários relatos, irmão, de um, de outro. Teve um que me chamou muito a atenção, irmão.
que esse camarada, o pai dele pegou, investiu nele, pagou aula de canto nas melhores aulas de Manaus, né? Nos melhores colégios de Manaus, de canto. Esse camarada estudou, ele ficou muito bom, aplicado. O seu pai morreu, irmão, e não viu ele cantar na igreja. Hoje ele chora, ele está na igreja hoje, mas ele chora arrependido, porque ele não deu essa alegria para o pai dele, porque o pai dele pagou e dizia para todo mundo: o meu filho vai glorificar a Deus naquele púlpito, ele é da Batista, meu filho vai estar cantando ali, exaltando o nome do Senhor. E ele não teve essa oportunidade. Por quê, irmão? Aquilo que ele aprendeu, o dom que Deus deu para ele, é onde ele foi exercer, lá no mundo. Ele virou um cantor de pagode, ficou muito tempo cantando no mundo. E graças a Deus, o Senhor o alcançou, mas já era tarde demais, o seu pai já tinha morrido. E hoje ele carrega essa tristeza com ele. Ele disse: se eu pudesse voltar atrás, eu tinha escolhido no mesmo instante, quando eu terminei de cantar, terminei de fazer o meu curso, eu cantar para o Senhor, fazer a obra, e meu pai se alegrava vendo eu cantando. Então, irmãos, que a gente não carregue esse sentimento, porque, irmão, pior do que a saudade é o remorso, irmão. É o sentimento de poder ter feito alguma coisa e não ter feito. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, com remorso, sofrendo até dentro da igreja, com um coração que não consegue se quebrantar. Por quê, irmão? Porque teve um momento que era para honrar o seu pai, honrar a sua mãe, e aconteceu, acabou desonrando. O que aconteceu? Esse pai, essa mãe morreu, e hoje eles têm vontade de honrar, mas não podem mais, irmão. Então, hoje nós temos essa oportunidade. Deus está dando oportunidade para você, para mim, para adolescentes que estão passando, irmão. Para que lá na frente não está carregando remorso de forma alguma. Deus não quer que esse sentimento seja carregado por você. Então, irmãos, levando adiante, no texto, eu odeio esse texto, mas se nós formos ver, irmãos, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de pessoas e as consequências que elas colheram segundo aquilo que elas escolheram. Só para a gente sair daqui imaginando como muitas pessoas, muitos homens de Deus tomaram decisão. Poxa, mas eu errei, mas eu sou ser humano, e aquele camarada também era. Então nós vamos ver primeiramente, irmãos, esse casal, que foi o primeiro casal de Deus, criado por Deus, que foi Adão e Eva, irmão. Você pode ver que eles tinham uma vida íntima com Deus, eles tinham um momento com Deus, adoravam a Deus, tinha aquele momento de encontro com Deus, mas foi quando lhe foi dada uma opção. E você só pode provar fidelidade por alguém, irmãos, se é lhe dado uma escolha, se é lhe dado uma outra opção. E ele não tinha, irmão, eles só tinham ali no jardim, tudo bonito, o momento com Deus, não tinha outra opção, não havia tentação ali no Éden. Então eles não tinham como provar a fidelidade por Deus. Então o que Deus faz? Diz: olha, existe uma árvore aqui, e vocês não podem comer de todo o fruto, mas não coma dessa. Aí veio o desafio, irmão. Aí veio o poder da escolha. Satanás, se aproveitando dessa situação, usa a serpente e lança a palavra. Por que vocês não podem comer? Será que tem alguma coisa estranha aí? Será que ele não quer ser reconhecido? Será que ele não quer revelar o mistério para vocês? Aí, irmãos, segundo a tentação, segundo a opção que foi dada, eles têm uma escolha. E eles escolhem errado. Então, como é que você prova a fidelidade? Como é que o Joelson vai provar a fidelidade para a Tainá? Se eu colocar a Tainá e o Joelson numa ilha deserta, sem ninguém, e eu dizer, depois de um ano eu for lá e perguntar: Joelson, você ama a Tainá e você é fiel a ela? Sou, sim. Eu pergunto a Tainá da mesma forma, ela vai dizer com toda certeza. Mas aí, não estou botando na prova a fidelidade de você, é só um exemplo, tá? Mas se eu pego, depois desse ano, eu coloco ou uma mulher ou um homem lá e vou embora, eu deixo uma opção para eles. Aí sim vai ser provado a fidelidade de cada um deles. Aí depois de um ano eu posso voltar. E aí, você ama minha rapaz, o negócio bagunçou aqui um pouco, mas eu amo ela sim. Mas, irmãos, é assim, nós só somos provados, nós só temos escolha quando é nos dado uma segunda opção. Quando eu não tenho, não tem como ser provado na minha fidelidade com Deus. Por que Deus permite o pecado? Alguém já perguntou isso. Por que Deus permite o pecado? Por que tem as tentações? Deus não tem poder sobre tudo? Por que existe? Justamente por causa disso que eu falei, irmão. Porque só temos como provar nossa fidelidade a Deus se nós tivermos uma outra opção. Então,
A pergunta é, irmão, será que nós temos provado a nossa fidelidade? Será que essa segunda opção, ela tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Será que nós temos escolhido essa segunda opção? Aí nós temos que parar para pensar, e hoje é uma noite para nós analisarmos a nossa vida. Quais são as escolhas que nós estamos tomando hoje?